Eles acham que aqui é frio. Eles vêm todos com roupa. Quando chega aqui é um país tropical, quente. Encontraram uma mulher chamada Maria Celina de Albuquerque. Eles começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre a adoração. E aquela mulher falava: isso não existe no Brasil. O que vocês estão falando é coisa do diabo. Ela falou: só vou acreditar se Deus me pegar na madrugada. Eles olhou: amém. Daniel, médico, Cunhavim, foi para suas casas e começou a orar. Celina, Maria Celina de Albuquerque, foi para a tua cama e foi dormir. De repente, na madrugada, ela pensa que o seu corpo começa a pegar fogo e pula da sua cama e vai para o meio da rua. A irmã dela acorda e vê Celina, Maria Celina de Albuquerque, falando uma língua que não era português, que não era inglês, que não era muito menos o francês, mas era celestial. Celina recebeu o batismo com o Espírito Santo. O negócio foi tão forte que ela foi pro meio da rua e nem sabia onde estava, ela só sabia negar a séria, adorar a Deus. A irmã dela foi tentar parar, encostou nela, pegou. A Bíblia fala que nos últimos tempos Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Estão tentando parar e calar os verdadeiros adoradores. Mas eu quero te dar uma notícia, uma promessa foi feita na vida de um homem chamado Pedro, a qual Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer aqui: nada de prova, nada de luta. A Bíblia fala que Paulo começa a descrever o que nos separará do amor de Cristo: as alturas, as profundezas, a morte, o porvir, a nudez com a espada. Ele começa a descrever disso: nada nos separará do amor de Cristo. Ainda que venha doer, ainda que você chorar, ainda que venha custar a minha e a tua vida, a Bíblia fala, Paulo descreve isso dizendo: todos os dias somos como ovelha muda entregue ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que a tua palavra do Senhor diz que aquele que tem promessa não morre. Números nos diz isso, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria eu e não cumpriria, falaria eu e não fazia. Não se preocupe, o inimigo está mentindo dizendo que você vai morrer. Você não vai morrer, porque as promessas do Senhor tem umas promessas. Irmãos, e para terminar todas essas coisas, Jó, para acabar mais ainda, tem mais problemas. Chega a sua mulher, vê ele com lepra, da planta do pé, do alto da cabeça até dentro da sua gengiva, coçando com gato de telha no pó, sem mais nada, matéria alguma ele tinha. A mulher dele chegou e falou assim: amaldiçoe seu Deus e morre. Ele olhou para aquela mulher, imagina um telejó se coçando e olhando, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Aceitaste o bem de Deus com prazer, irmão, não queres tu aceitar? Sabe que isso é para mim e para você, que quando a dificuldade é perto, nós começamos a reclamar, começamos a dizer: que é isso? Por que disso e por que daquilo? Não pergunte por isso, procure da glória a Deus. Você não pode entender o começo, procure entender o começo, porque Eclesiastes 7 diz: é melhor o fim do que o começo. Se nós entendermos o começo é fácil, mas se nós passarmos pela moinha sem entender nada, mas quando chegar no final dela e dizer valeu a pena, aí sim você vai. Você não está entendendo porque o seu marido virou a cabeça e não quer mais adorar a Deus.
continua na perdição. Você não está entendendo nada disso. É o dia da aprovação. É o dia que eu e você vamos chorar. Você não está entendendo porque as portas não estão se abrindo. Porque aquele que tem mais da promessa e aquele que anda com Cristo e adorador, ele tem que criar cicatrizes. Ele tem que chorar para nunca mais ele tentar sair e olhar para trás. Eu estive estudando, quando eu vejo a tenda sair do teu pastor, o pastor pega o cajado, está nas pernas dela. Ela cai com as pernas, com a barriga virada para cima. Mesmo o pastor vem e pega ela pelo braço e cuida dela. Quando o pastor solta ela de novo, pensando nele que ela vai sair do abismo, a ovelha fica junto aos seus pés. Você está tendo uma experiência com Deus. Deus quer ver se você está com Ele por aquilo que Ele pode te dar, ou se você está com Ele, servindo a Ele por aquilo que Ele fez lá na cruz, que é por amor a Ele. Deus está provando a tua fé para até onde quer que você vai. Se você vai abaixar a cabeça diante da circunstância, ou se você vai levantar e dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Quando o dia da aprovação chega, aquele dia que Deus prova a minha e a tua vida, nós clamamos a Deus e só que ouvimos do céu é rasgamos nosso coração e só que ouvimos do céu é. Mas quando Deus está em silêncio, é aí que Ele trabalha. Quando chegamos no nosso leito, dobramos o nosso joelho e dizemos: Senhor, não aguento mais. Eu só quero te adorar, eu não estou entendendo, me ajuda. Glória a Deus. Lembra das tuas orações? Lembra das suas lágrimas, línguas estranhas, seu coração palpitando? Volte a isso, primeiro isso é adorar a Deus. Esse ponto que eu queria chegar agora. Se tem adorador aqui agora, glória ao meu adorador. A Bíblia fala que um sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado.
é aqueles que olham para você e que olham para si mesmo e dizem: Deus, eu não tenho nada, eu não tenho obra, todos me abandonaram, mas o que eu tenho eu te dou, é meu coração, recebe.